52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por André Maciel. Livro de Juízes. Estrutura do livro. O livro de Juízes está organizado em 3 grandes seções que revelam o ciclo contínuo de queda, arrependimento e libertação do povo de Israel. Esse livro cobre o período entre a morte de Josué e o estabelecimento da monarquia em Israel, uma era marcada por instabilidade moral, rebeldia espiritual e liderança temporária levantada por Deus. Introdução histórica, capítulos 1, 2. Essa seção mostra o que aconteceu após a morte de Josué. Israel começa bem, mas rapidamente se torna incompleto em sua obediência, deixando de expulsar os povos pagãos como Deus havia ordenado. O resultado é uma convivência que corrompe a fé e os valores da nação. Destaques: falha em conquistar totalmente a terra prometida. Mistura com os povos pagãos e suas práticas. A transição de liderança e o início da decadência espiritual. 2. Ciclo dos Juízes, capítulos 3, 16. O núcleo do livro apresenta 12 juízes, cada um levantado por Deus para libertar Israel de inimigos após períodos de opressão causados por sua própria idolatria e desobediência. Esse ciclo se repete diversas vezes com uma estrutura clara. Ciclo espiritual. 1. Israel peça. 2. Deus permite a opressão por inimigos. 3. Povo clama por socorro. 4. Deus levanta um juiz libertador. 5. Há um período de paz, até a próxima queda. Juízes mais conhecidos. Débora, capítulo 4 a 5. Única mulher juíza, símbolo de liderança e coragem. Gideão, capítulo 6 a 8. Libertador relutante que vence com poucos homens. Jefté, capítulo 10 a 12. Guerreiro rejeitado que faz um voto trágico. Sansão, capítulo 13 a 16. Força física impressionante, mas fragilidade moral. 3. Declínio moral e social, capítulos 17 a 21. A última parte do livro retrata o caos total de uma nação sem direção espiritual. Aqui não há mais juízes ou líderes, apenas relatos de idolatria, imoralidade e guerras internas. Cenário alarmante. Idolatria doméstica com Mica e o Levita, capítulo 17 a 18. O caso da concubina e a guerra civil com a tribo de Benjamim, capítulo 19 a 21. Tudo isso culmina na frase mais marcante e repetida. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Temas principais do livro de Juízes. Ciclo da infidelidade e misericórdia. O padrão recorrente de pecado, opressão, arrependimento e libertação revela a paciência e misericórdia de Deus, mesmo diante da constante rebeldia do povo. A ausência de liderança firme. A frase repetida, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, mostra o caos que surge quando não há liderança espiritual e moral. Ação de Deus por meios incomuns. Deus levanta libertadores improváveis, como Débora, Gideão, Jefté e Sansão, para mostrar que a salvação vem do Senhor e não da força humana. Consequências da desobediência. A idolatria e a aliança com os povos vizinhos trouxeram sofrimento e destruição, evidenciando as consequências práticas do afastamento de Deus. A necessidade de um rei justo. O livro antecipa a necessidade de uma liderança estável, apontando profeticamente para o desejo de um rei, que se cumprirá mais adiante com Davi, e espiritualmente com Cristo. Mensagem central do livro de Juízes. Mesmo em meio ao ciclo constante de rebeldia, queda e sofrimento, Deus permanece fiel à sua aliança e levanta libertadores improváveis para restaurar seu povo, mostrando que a misericórdia de Deus é maior do que o fracasso humano. Juízes é um retrato vívido do que acontece quando cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Em meio à decadência moral e à ausência de liderança justa, o livro revela um Deus que não abandona o seu povo, mesmo quando eles o abandonam. Ele age com graça, levanta juízes, homens e mulheres imperfeitos para libertar, corrigir e lembrar Israel de que só há verdadeira liberdade sob sua direção. É uma mensagem que atravessa os séculos. Sem aliança com Deus, a liberdade se torna caos. Com Deus, até a crise vira redenção. Naqueles dias não havia rei em Israel,
Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes capítulo 21 versículo 25. Essa é a frase de encerramento do livro e, ao mesmo tempo, seu resumo teológico e moral. Ela reflete o caos espiritual e social de Israel durante o período dos juízes, um tempo em que o povo, sem liderança central, abandonava os caminhos de Deus e seguia impulsos próprios, levando à repetição de ciclos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. A frase também antecipa a necessidade futura de um rei justo, o que aponta para a transição que virá nos livros seguintes Samuel e, profeticamente, para o reinado ideal de Cristo como verdadeiro rei. Lição-chave dessa passagem: sem direção espiritual, o povo se perde. Quando cada um vira seu próprio juiz, a nação entra em declínio. É por isso que o reinado de Deus é indispensável. Ele é o único capaz de guiar com justiça e verdade. Principais lições do livro de Juízes: a independência sem direção divina leva à ruína. O povo fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, mas sem a orientação de Deus, isso gerava apenas caos, opressão e sofrimento. Deus responde ao arrependimento sincero. Mesmo após repetidas desobediências, sempre que Israel clamava ao Senhor com arrependimento, Ele ouvia e enviava livramento. A misericórdia de Deus se renova para quem se humilha. Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Débora, Gideão, Jefté e até Sansão, todos eram falhos, inseguros ou desprezados. Ainda assim, todos foram capacitados para liderar, mostrando que Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A liderança faz diferença no destino de um povo. Sempre que havia um juiz íntegro guiando o povo, havia paz e justiça. Na ausência de liderança piedosa, prevaleciam a idolatria, violência e corrupção. Sem memória não há fidelidade. O povo esquecia das obras do Senhor e caía novamente no pecado. O livro nos alerta sobre a importância de cultivar a memória espiritual e transmitir os feitos de Deus às futuras gerações. Aplicação prática do livro de Juízes. 1 ponto: examine onde você tem feito o que parece certo aos seus próprios olhos. A ausência de referência espiritual leva ao relativismo moral. Em tempos de confusão, volte à palavra como bússola de direção. 2 ponto: reflita sobre o ciclo espiritual da sua vida. Você tem vivido altos e baixos na fé? O padrão de queda, sofrimento, arrependimento, restauração se repete em muitos. Quebre esse ciclo com vigilância, disciplina e comunhão contínua. 3 ponto: reconheça que Deus pode te usar, apesar das suas falhas. Gideão se achava pequeno. Jefté foi rejeitado. Sansão era impulsivo. Ainda assim, todos foram instrumentos de Deus. Não espere perfeição para começar a obedecer ao chamado. 4 ponto: valorize a liderança espiritual na sua casa e comunidade. A falta de bons líderes permitiu que o povo se desviasse. Invista em desenvolver e seguir lideranças comprometidas com a verdade, e seja também uma referência de fé. 5 ponto: construa uma memória espiritual ativa. Crie rituais de lembrança. Escreva seus testemunhos, compartilhe milagres com seus filhos, celebre datas de livramento. O esquecimento leva à idolatria. A memória mantém a fidelidade viva. 6 ponto: esteja alerta ao ambiente que você alimenta. As alianças erradas, influências culturais e negligência espiritual abriram portas para a decadência de Israel. Cuide do que você consome, com quem se associa e o que tolera em sua casa. Conclusão do livro de Juízes. O livro de Juízes é uma radiografia da alma humana quando vive desconectada de Deus, um ciclo repetitivo de queda e restauração, impulsionado pela ausência de liderança, pela perda de memória espiritual e pela desobediência sistemática. Mesmo em meio ao caos, Deus não desiste do seu povo. Ele levanta juízes improváveis, homens e mulheres comuns com coragem extraordinária, para restaurar a ordem, trazer livramento e reacender a aliança. Juízes é mais do que uma narrativa antiga, é um espelho dos nossos dias. Onde não há direção espiritual, cada um faz o que quer. Onde falta memória da fidelidade de Deus, reina a idolatria. E onde não há compromisso com a verdade, cresce a escravidão do pecado. Mas há uma esperança.
Mesmo em tempos de crise, o Senhor continua levantando vozes, despertando consciências e restaurando destinos. Você pode ser uma dessas vozes. Frase final de encerramento. Quando cada um vive segundo o que lhe parece certo, o caos reina. Mas quando Deus governa, até os improváveis se tornam libertadores.